Olá pessoal, vamos começar com a nossa aula sobre empuxo. Então nós falamos sobre os vários assuntos ligados à astronomia e nós vamos falar do empuxo agora. O empuxo normalmente não é estudado junto com a astronomia, mas é bom lembrar que ele é uma forma de organização dos elementos em um planeta, em um satélite, né? em um astro. Então vamos tentar entender legalzinho como é que é essa ideia do empuxo. Outro momento a gente vai falar da historinha dele, né, falar do Arquimedes, mas aqui no momento eu quero só falar do fenômeno, ok? Então imagina que eu tenho três objetos, essas três bolinhas, tenho aqui um recipiente com água, ok? Um dos objetos afunda, outro objeto boia, fica flutuando uma parte para fora d'água, outra parte para dentro d'água, está ali boiando. Esse outro, aonde foi colocado e solto, ele fica parado em equilíbrio. Bom, este é aquele que nos confunde, né? Porque uns afundou, outros não afundou, então por que ficou esse parado aí no meio do caminho onde você deixou ele, né? Então, uma das formas da gente interpretar isso é pensando da seguinte forma: o corpo está sofrendo uma força exercida pelo líquido em todas as direções possíveis, porque ele está ali dentro ocupando um espaço que antes era ocupado pelo líquido. Então, se o líquido, vamos supor, um líquido homogêneo, água no caso ali, aí colocou um objeto ali dentro e se ele está assim, numa situação de repouso, é porque todas as forças que estão empurrando ele para os lados, tentando tirar ele, se compensam, né, e, portanto, ele fica parado, né, em repouso, equilíbrio. Então, se isso está acontecendo aqui, por que esse então está lá em cima? Aí, novamente, a gente interpreta que as forças que estão atuando sobre ele se cancelam na horizontal, mas não se cancelam na vertical. Por exemplo, a força que empurra ele para cima é mais intensa do que a força que empurra ele para baixo. E com esse que está afundado, a coisa foi exatamente o contrário. A força que empurrou ele para baixo foi maior que a força que empurrou ele para cima. Bom, então a gente diz o seguinte: em vez de falar de força, normalmente fala-se de pressão, que é a força aplicada por área. Então a força aplicada nessa área para lá é igual à força aplicada nessa área para cá, já que o corpo é uniforme. Então as forças se cancelam na horizontal e na vertical não se cancela. Para esse se cancela, mas para esses dois não se cancelaram. Então vamos ver quais são essas duas forças que estão na vertical, tá? Então tá aqui o corpo. A gente sabe que existe a força peso que empurra o corpo para baixo, ou puxa o corpo para baixo. E a outra força que está empurrando o corpo para cima é o que a gente vai chamar de empuxo. Tá bom? Bom, então tá. O empuxo é a força que está empurrando o corpo para cima aqui desse líquido. O peso, se ele está em equilíbrio, a gente está enxergando que o peso é exatamente igual a essa força do empuxo. O peso é massa vezes o G da gravidade. Certo? Empuxo. Bom, mas a massa pode ser interpretada da seguinte forma: densidade do corpo vezes o volume do corpo. Então podemos dizer que o empuxo, ele é, para aquele corpo, a densidade dele, o volume que ele ocupa e a gravidade. Certo? Portanto, o empuxo é igual ao peso do corpo. Certo? Então veja, se o peso que o corpo tem é menor do que o peso que o líquido, que ocupa o mesmo volume, o que vai acontecer? O peso do líquido vai ser melhor puxado pela gravidade do que o objeto. Conclusão: ele sobe, enquanto a massa de líquido que ocupa o mesmo espaço dele desce. Se o peso dele, o peso do corpo,
é maior que o peso do líquido que ele está deslocando, então a gravidade puxa ele para baixo e não o líquido. Então, no caso, ele afunda. Então veja, nós estamos falando de empuxo, mas para que a gente explique o empuxo, a gente tem que entender que ele decorre de outra força, que é a força gravitacional. Então, a gravidade vai ajustando os objetos, né, conforme as suas densidades. E, por exemplo, se está acontecendo no meio líquido, vai acontecer no meio gasoso também. Então, por exemplo, você tem um balão cheio de ar quente. O que acontece com o balão cheio de ar quente? Ele sobe na atmosfera. Né? Por quê? Porque o ar frio ao seu redor está mais concentrado, ocupa um volume menor, portanto é mais denso do que o ar quente, que ocupa um volume maior. Conclusão, para mesmas massas, os volumes são diferentes. Então, qual dos dois vai ser atraído com mais intensidade para baixo? O que ocupa menor espaço. Então, o que aconteceu é que o ar frio ele é mais puxado para baixo do que o ar quente que está dentro do balão. Conclusão, o balão sobe. Então, vamos entender bem essa ideia, tá? Ah, mas o corpo está boiando um pedaço para cima, um pedaço para baixo. Bom, se ele está boiando um pedaço para baixo, um pedaço para cima, é que o peso total daquele corpo corresponde ao peso do líquido que a parte afundada deslocou. Então, como o peso do líquido é maior do que o peso do corpo, ele vai se equilibrar, vai ficar na proporção quando se afunda, quando se tem a mesma quantidade em massa, tá? Mesma quantidade em massa para você ter a mesma atração gravitacional. Então, por exemplo, se eu olho para esse corpo aqui e vejo, olha, apenas, vamos supor, 70% do corpo está mergulhado. Então esse corpo tem densidade que é 70% da densidade do líquido. Portanto, ele só afunda 70% dele. Ok? Tá entendido então a ideia do empuxo? Bom, para a gente exemplificar o empuxo, eu escolhi essa questão de vestibular aqui que achei bastante interessante. Diz o seguinte: um certo objeto, quando colocado na água, ele fica com metade do seu volume submerso. E esse mesmo objeto colocado em óleo fica com 3/4 do seu volume submerso. Aí pergunta qual a relação das densidades da água e a do óleo. Qual a relação de densidade entre água e óleo? Bom, o que nós temos que entender aqui? Que o peso do corpo é o peso dele, certo? Quando mergulhou na água, a quantidade de água que ele deslocou, quantidade de água, volume de água que ele conseguiu deslocar, tem o mesmo peso que o dele. E aqui a mesma coisa, o volume de óleo que ele deslocou tem o mesmo peso que ele. Então, eu tenho que o peso do objeto é igual ao peso do líquido deslocado. Ok? Então, aqui o peso dele é igual, o peso do corpo, vou colocar assim, ó, mg, mg não, vou fazer assim, densidade vezes volume do corpo vezes o g da gravidade, isso do corpo, é igual à densidade volume do líquido, no caso da água, vezes o g da gravidade, que vai ser igual também à densidade do óleo, volume do óleo, vezes a gravidade, ok? Então aqui a gente pode sumir com isso aqui que não interessa. Nós vamos trabalhar aqui porque perguntei qual a densidade da água e a relação entre a densidade da água pela densidade do óleo. Então a gente pode cortar também esses dois. Qual que é o volume que foi deslocado de água? Então o volume de água deslocado era de metade do volume desse, que é igual a 3/4 do volume do óleo. Portanto, agora,
se eu quero a razão entre a densidade da água pela densidade do óleo, eu tenho, passei isso para cá dividindo, passo aqui lá para o lado dividindo, eu vou ter 3/4 metade de 3/4 é meio, né? 3 meios. Ok? Então esse foi a exemplificação que eu achei mais interessante de fazer aqui, tá bom? Ok? Beleza?